Eu te convido a estender a sua mão sobre o Silvio que está aqui na frente. E que essa obra nova seja feita também aqui nessa pregação. Porque será uma pregação para nos impulsionar para frente. Para nos levar para frente. Até mesmo você que chegou aqui hoje e que pensou assim: eu nem sei qual que é a minha função na igreja, se eu tenho alguma utilidade. Nessa pregação, Deus vai te mostrar o seu ministério. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Silvio, que será um profeta para nós nessa manhã, Senhor. E nós consagramos a vida dele pela intercessão da nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos assentar? Bom dia, Seara! Pode ser melhor, que tem gente assistindo a gente. Bom dia, Seara! Muito bem. Nesse terceiro dia de Seara, nós possamos abrir e escancarar o nosso coração, assim como diz o profeta Joel: não rasguei as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Muitos já me conhecem aqui, sou o Silvinho, estou na renovação carismática, a minha primeira experiência em 98, mas atuando mesmo, servindo desde 2003. Estou atualmente também desde 2003 no grupo de oração Resgate, e é com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã de oração, não é mesmo? Pergunta a pessoa do seu lado assim: você está feliz? Porque eu estou demais. Amém? Então que nós possamos pegar aí a Sagrada Escritura, e é muito importante nesse momento termos a Sagrada Escritura, e Deus nos fala através dela. Em 2004, eu tenho até escrito aqui na minha Bíblia, lá no capítulo de Isaías, um pregador falou que é bom, a gente tem que trazer a palavra de Deus, porque às vezes vai ter algum versículo naquela pregação que vai ser a sua jaculatória durante a sua vida. Então eu marquei esse versículo lá de Isaías, que fala: estendei as vossas tendas, né? As estacas, alargai as tendas. Quer dizer, alargar o coração. Eu trouxe muito isso para a minha vida. Então, se você ainda tem a oportunidade de trazer a palavra de Deus, que você possa trazer para o Seara. Amém, povo de Deus? A palavra está lá em Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós vamos ver nessa palavra aonde que o título desta pregação fala: por causa da tua palavra lançaremos as redes. Repita comigo: por causa da tua palavra lançaremos as redes. Então, para que você não fique também dependendo do outro para lançar a rede, nós vamos rezar assim também: por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Amém, povo de Deus? Então nós vamos ver nessa palavra do capítulo 5 de Lucas, Jesus estando no meio daquela multidão. Se nós pegarmos um pouquinho antes, ele estava na casa da sogra de Pedro e curou a sogra de Pedro. E aí nós vamos ver nessa palavra, nós vamos ver uma multidão sedenta da palavra, no ensinamento de Jesus. Nós vamos ver Jesus que ensina da barca, e essa barca tem um significado muito importante para nós, católicos. E nós vamos ver também um ofício empírico, que quer dizer, observado na experiência da pescaria, onde será objeto do prodígio e a imagem do novo ofício: pescadores de homens. Vamos à palavra. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré,
o povo comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira, e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra, lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade, que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram as barcas, de modo que quase iam a fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. E então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Repita comigo: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Pescador de homens. Essa palavra é muito bonita e muito conhecida de nós, e quando eu rezava com ela, alguns versículos, algumas palavras saltaram aos olhos, e fala aqui que Jesus, estando à margem do lago de Genezaré, Jesus estando um dia à margem do lago de Genezaré, e essa palavra dia me chamou muita atenção, porque hoje Jesus está aqui à margem do lago, e me diz a liberdade, né, literária aqui, de falar à margem do lago do Ceará. E é nesse dia que Ele vem falar para nós não termos medo e lançar as redes. Eu tenho certeza que cada um de nós viemos aqui para que a gente tenha uma experiência profunda com o Senhor, de uma mudança radical de vida, assim como todos nós aqui tivemos um dia, uma mudança radical que transformou de uma vez por todas a nossa vida. E essa palavra um dia me chamou muita atenção, porque me fez lembrar lá da palavra de Tito, no capítulo 3, versículo 5, mas um dia apareceu a bondade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo de regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Um batismo de regeneração, regenerar o plano original de Deus na nossa vida, e renovação de filhos amados de Deus, como nós cantamos aqui: vem me batizar com teu fogo. É esse mesmo fogo que vem para nos regenerar e vem para nos renovar. E é nesse dia de hoje, 16 de fevereiro, exatamente às 9h56, anota aí essa hora, que o Espírito Santo vai te lembrar desta hora e deste dia, em que o Senhor vem. E a palavra fala que ele estava comprimido por uma multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Gente, isso aqui é Seara, é a multidão que vem, que vai deixar o carnaval do mundo para vir experimentar do ensinamento de fé de Jesus Cristo, desse ensinamento que vem para salvar, desse ensinamento que vem para nos tirar de todo o medo, de toda a covardia, e de ter uma mudança
extraordinária na nossa vida e de tomarmos posse daquilo que Deus quer para nós nesse dia de hoje. E então Jesus, ele vem para ensinar. Jesus primeiro ele ensina para depois dar a ordem, porque tem que ficar bem entendido no nosso coração o que ele quer. Nós precisamos entender bem o projeto de Deus na nossa vida. E Jesus estava ali junto com aquela multidão ensinando. E ele sobe a uma das barcas. E logo a barca de quem? De Simão Pedro. Daquele que virá a ser Pedro, pedra. O primeiro Papa. Jesus sobe a barca de Simão Pedro e pede que ele se afaste um pouco. E lá sentado, ele olha para cada um, como está olhando para cada um de nós aqui, e começa a ensinar a palavra de Deus. E começa a ensinar do alto desta barca, que a Bíblia nos ensina, que essa barca é missão, porque ela vai para alto mar. Essa barca é a igreja, aonde Cristo é a cabeça, aonde nós temos hoje como sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV. Hoje essa barca é o Ceará. E Jesus começa a ensinar. E Jesus vai falar lá no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes. Faze-te ao largo. Eu quis pegar as outras traduções bíblicas que eu tenho em casa, graças a Deus, porque eu amo essa palavra. Porque a experiência que eu fiz lá em 98, lá no ginásio, Adriano, era lá no ginásio, o Ceará, provocou dentro de mim uma sede tão grande pela palavra de Deus, que eu não me contentei com uma tradução, eu quis as outras. Eu queria sentir o cheiro. E aí nas outras traduções, na Bíblia da Ave Maria fala, faze-te ao largo. Mas nas outras traduções, fala, avança mais profundo. Avance para as águas mais profundas. Fala para o irmão do seu lado aí, meu irmão. Fala com autoridade no nome de Jesus, gente. Meu irmão, avance para as águas mais profundas. Sai do raso, sai do medo, sai da mesmice, sai do comodismo, sai do medo de errar, do não compromisso. É isso que o Senhor nos chama. Agora, uma coisa a gente tem que ter certo no nosso coração: se Jesus está mandando a gente ir para mais profundo, para a gente avançar, para ir ao largo, para ir às águas mais profundas, se a gente ainda insiste em ficar na beirada, em ficar no raso, não é vontade de Jesus, não é mesmo? E quem quer que a gente fique no raso, que a gente fique ali, aqui está bom? Quem quer? É o inimigo de Deus. Ele não quer que a gente escute a voz do Senhor. Ele não quer que a gente lance a rede. Ele não quer que a gente avance para as águas profundas. Ele não quer que a gente descubra as maravilhas de Deus. E quando a gente vai a mar aberto é o que, gente? Mar aberto é desafio. Mar aberto é desafio. Mar aberto é o novo. Porque no raso ali, às vezes a gente está enxergando os nossos pés, enxergando os nossos calçados, enxergando ali, sei lá, uma conchinha. Mas quando a gente vai para mais profundo, é um novo. São descobertas. Mar aberto é dificuldade também, porque no mar aberto nós vamos encontrar tempestades, mar revolto. E a nossa vida muitas vezes é isso. E o mar aberto é isso, é mergulhar mais profundo, é descoberta. A gente às vezes já viu algum documentário do pessoal fazendo aqueles mergulhos, né? Sei lá, em Fernando de Noronha, em tantos outros lugares.
E quanto mais profundo eles vão, mais peixes, outros tipos de peixes eles vão descobrindo, algas, que eles não veem no raso. É descoberta. E isso que Deus quer fazer no nosso coração hoje, descobrir as maravilhas de Deus. E a gente se lembra muito daquela música, não sei se eu vou puxar no tom certo, mas não tem problema, mas a gente sempre lembra daquela música, né? Quero mergulhar nas profundezas, o quê? Do Espírito de Deus. E o quê? Descobrir? E descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. E o que a gente canta? É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. E é isso, quando nós vamos mais profundo, nós vamos descobrindo as riquezas de Deus no nosso coração. Mas se a gente insistir em ficar na margem, a gente não vai viver os sonhos de Deus. Nós cantamos isso ontem, deixa Deus sonhar em mim. A gente não vai descobrir. E o interessante desta palavra, quando ele fala para ir mar aberto, no mar aberto, nas profundezas do mar aberto, é lá que os nossos pecados ficam. Jesus quer nos levar para mar aberto, para que os nossos pecados fiquem na profundeza do mar, da misericórdia de Deus. Tem uma música do Valmir Alencar que fala que o nosso pecado é como uma gota no oceano da misericórdia de Deus. E quando essa gota cai no oceano da misericórdia de Deus, não se encontra mais. Deus já perdoou. E tem uma palavra do profeta Miqueias, que ele vai falar assim: olha, qual é o Deus que como vós apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto do seu povo, que não se ira para sempre, porque prefere a misericórdia. Uma vez tende piedade de nós, esquecei as nossas faltas e jogai nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que lindo, gente, que maravilhoso. Por isso que Jesus está fazendo essa proposta para nós, de nós lançarmos as redes, de nós irmos a mar aberto. E nós precisamos lançar as nossas redes. Simão, nesse capítulo, ele experimenta o fracasso humano, e o seu êxito em obedecer às ordens de Deus, em obedecer à voz de Jesus Cristo. Será que nós temos lançado as redes na nossa vida, meus irmãos? Será que nós temos lançado, ou a gente tem se paralisado no nosso fracasso? Porque até então, momento, a gente não lança a rede, a gente não ouve a voz do Senhor, as ordens de Deus, e a gente simplesmente começa a viver do nosso jeito. Mas quando a gente convida Deus para participar da nossa vida, nós vamos fazer como Pedro, que mesmo cansado, mesmo que trabalhou a noite inteira, ele fala: por causa da tua palavra, Jesus, por causa da tua palavra. E as outras traduções também falam: pela tua palavra, já que dizes, mas porque mandas, lançarei a rede. Paulo estava cansado, gente, ele trabalhou a noite inteira, ele era pescador, mas mesmo assim, Pedro, né? Desculpa. Pedro, ele lança a rede. Mesmo cansado, mesmo trabalhando a noite inteira, ele lança a rede, ele dá ouvidos à palavra de Deus. E uma coisa que ficava muito forte no meu coração quando estava preparando essa pregação, que as ordens de Jesus compensa qualquer fadiga em expectativa. Compensa qualquer fadiga em expectativa. Nós podemos dizer aqui, o Seara nesses 4 dias, às vezes a gente chega, o corpo moído no último dia,
Mas o que nós colhemos de bênçãos de Deus na nossa vida é inexplicável, é maravilhoso. Então, a ordem de Jesus compensa qualquer fadiga na nossa vida. Às vezes, se as coisas não estão indo bem na nossa vida, se não estamos colhendo os frutos, é porque não estamos obedecendo à voz de Jesus que fala: vai, avança para as águas mais profundas, lança suas redes. A gente não está escutando a voz do Senhor que está falando no nosso coração. Não estamos obedecendo à voz do Senhor. Simão não foi orgulhoso. Simão Pedro, ele não foi orgulhoso, que mesmo cansado ele lança as redes, mesmo sendo um pescador experiente, ele lança as redes. E aí o que ficava no meu coração? Obedecer, escutar a voz de Deus, é mais do que ouvir. É mais do que ouvir, porque muitos, até na palavra de Deus no Evangelho, muitos ouviam falar de Jesus, poucos escutavam. E escutar na palavra de Deus tem o sentido de dar audiência, à voz do Senhor, daquilo que entra no meu coração e produz em mim um desejo de fazer aquilo que eu escutei. Então é mais do que ouvir. Simão Pedro, ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus e falar como ele: Senhor, até hoje eu trabalhei do meu jeito, mas por causa da tua palavra eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver um projeto novo. E é isso que nos falta muitas vezes. O segredo, né? O pulo do gato, a gente fala muito isso, né? O pulo do gato está aí, gente. Obediência. Obediência nos remete ao quê? Decisão. Ah, se eu estou cansado, se eu não peguei a noite inteira, não tem problema. Se eu não pesquei nada a noite inteira, eu vou lançar a rede. É escolha, é decisão. Obediência, que vem do latim obiodire, significa escutar. E isso que nos falta, acreditar no nosso coração. Mas nós precisamos tirar de dentro do nosso coração o quê? O medo, o orgulho, a vaidade. Talvez muitos chegaram aqui falando assim: será que o Ceará é isso mesmo? Será que o Senhor está lá? Será que há curas? Já que você que pensou isso, já que você está aqui neste lugar, neste solo sagrado, que é o Ceará, escuta a voz do Senhor e lança a rede hoje. Assim como diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, hoje é o tempo favorável. Hoje é o tempo favorável. Como eu disse lá no início, hoje é a barca de Jesus, é o Ceará, é a igreja reunida, onde Ele está a ensinar essa multidão. Faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Simão Pedro respondeu: mestre, por causa de tua palavra lançarei as redes. E nessa decisão de Pedro, de ouvir a voz do Senhor, de obedecer a voz do Senhor, o milagre ele vai além. Se a gente pegar o versículo 6, o milagre vai além do que eles esperavam. O milagre vai muito além do que eles esperavam, gente. Encheram 2 barcas. Talvez Pedro, no coração dele, achou, vai pegar alguma quantidade de peixe, né? Mas eles encheram 2 barcas. Como eu disse antes, a ordem de Deus, ela compensa qualquer fadiga em expectativa. Qualquer fadiga em expectativa. Então eles encheram 2 barcas, lá no versículo 6, feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade, que a rede se lhe rompia, e acenaram para os outros: olha aqui, vem ajudar, ajuda-nos.
E mesmo assim as barcas quase que não comportaram a quantidade de peixe, gente. Isso é o tamanho da grandeza dos sonhos de Deus. Talvez o seu sonho está desse tamanhozinho, mas Deus quer fazer isso, Ele quer ampliar os horizontes desse sonho que você traz no seu coração. E como diz Paulo, né, hoje nessa pregação eu convidei uma pessoa para estar comigo aqui, né? Então, que vocês possam receber Paulo, né? São Paulo, porque já foi umas 3 palavras aqui de São Paulo aqui. Eu gosto muito dele. É um amigo nosso, né? E Paulo vai dizer lá em Efésios 3, no versículo 20, eu gosto demais dessa palavra, gente. Ele fala assim: aquele que tem o poder. Simão Pedro enxergou naquele homem que disse para ele: avança para águas mais profundas, lança as redes. Ele enxergou naquele homem um poder. Aquele que tem o poder de realizar por sua palavra, agindo em nós, infinitamente mais do que tudo que possamos pedir e realizar. Aquele que tem o poder de realizar por sua força, agindo em nós, realizar infinitamente mais do que tudo que possamos pedir e pensar. E aquela pescaria foi muito mais além do que eles pensavam. E naquele momento, Pedro se prostra diante de Jesus e fala: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Retira-te de mim, um homem pecador, o seu homem pecador. Então ele reconheceu naquele momento um grande prodígio do Senhor na vida dele. Através do sim dele, ele experimentou uma obra extraordinária. E se a gente for ver, antes ele chama Jesus de mestre, mas depois da experiência ele chama Jesus de Senhor, Kyrios, no Antigo Testamento hebraico, que era um título dado só a Deus. Mas esse mesmo Deus dá o título a Jesus Cristo. Senhor. Senhor. Uma coisa que me chamava muita atenção nessa palavra, na questão da obediência, se nós formos ver, quem foi o desobediente, gente? O demônio. Ele teve inveja de Deus, ele desobedeceu a Deus. E se nós formos ver, ele conseguiu plantar isso lá em Gênesis, no coração de Adão e Eva, porque Deus falou para eles que não mexessem no fruto, a árvore que estava no meio do jardim. E o pecado, ele entra no mundo por meio de quê? Da desobediência. A gente pode qualificar vários pecados, se é grande, se é pequeno, mas todo pecado se resume na palavra desobediência. Desobediência é o quê? Eu virar as costas para Deus, eu não dar ouvidos para Deus. Foi o que Adão e Eva fizeram, eles escutaram a serpente e desobedeceram a Deus. Então o pecado entra no mundo através da desobediência, mas a salvação vem à nossa vida pela obediência. Obediência. E nós vamos ver aqui no versículo 10, o mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas. E olha aqui, alguns estudiosos falam que essa palavra não temas, até o anjo falou para a Virgem Maria, falou para Josué que estava junto com o povo, falou para tantos, não temas, aparece na Bíblia mais de 300 vezes. Não temas. E quando Deus fala, o Senhor fala conosco, não temas, não quer dizer que vai, se vira, não, Ele está junto.
até porque ele estava dentro da barca. E se ele mandou Simão Pedro ir a mar profundo, Jesus estava com ele junto. Não temas, doravante serás pescador de homens. A imagem do apostolado. Ser apóstolo é isso, ir após, dar testemunho. E diz que aqui na palavra, olha, atracando as barcas, a terra, deixaram tudo e seguiram, deixaram família, deixou tudo. Então foi uma resposta imediata daqueles homens, foi uma resposta imediata do coração de cada um deles. De Simão, pescador, profissão, ofício, para Simão, pescador de homens, vocação. Vocação. Qual a vocação que o Senhor está te chamando neste seara, meu irmão, minha irmã? Qual é a vocação? Nós temos lá a tenda vocacional, onde tem várias congregações. Qual a vocação que o Senhor está te chamando? Para ser pescador, para ser pescadora. Estamos hoje aqui no Seara. E olha, gente, uma coisa que me chama muito atenção, que o Seara se faz por causa dos grupos de oração da Renovação Carismática. Se a gente não tem grupo de oração, não tem Seara, não é mesmo? Se não tem grupo de oração, não tem Seara. Mas isso começou lá com o primeiro grupo de oração, lá em Duquesne, lá em 1967, numa universidade onde jovens decidiram se reunir, ouvir a voz do Senhor, clamar o Espírito Santo. E hoje, não só aqui o Ceará, mas no Brasil, no mundo inteiro, estão acontecendo vários encontros nesse período de carnaval, de retiro com o Senhor. E por causa desses poucos jovens que ouviram a voz do Senhor, que foram a mar profundo, que lançaram as redes, hoje nós temos, olha quantos homens e mulheres de Deus estão aí, que foram pescados e que hoje são pescadores. Um dia nós fomos pescados. Nós vamos com certeza, eu guardo muito bem, até anotei aqui, guardo muito bem aqueles que vieram na minha vida e lançaram a rede na minha vida. Eu tenho certeza que a Jaqueline lembra, eu tenho certeza que a Adriana lembra. Daquele que veio e falou: olha, Jesus pediu para você lançar as redes, Jesus quer que você seja pescador de homens. Um dia eu fui pescado. Um dia eu vivia no mundo, gente, eu vivia na vida desregrada, na bebedeira, de vícios. Mas um dia eu fui pescado. Começou lá em 1998, 68, é brincadeira, né? Aí é velho demais, né? Mas lá em 98, lá no ginásio, e a primeira pessoa que lançou as redes na minha vida foi minha mãe. Minha mãe me chamava para ir para o Ceará, antes de eu ir em 98, e ela falava: vamos para o Ceará, meu filho, vamos para o Ceará. Sabe o que eu falava para ela, gente? Eu falava: o quê? Ir para o Ceará? Ficar rezando lá o dia inteiro? Sol quente? E olha, o resultado, eu não falo isso por vanglória, nem soberba não, mas eu falo isso, o resultado, eu glorifico a Deus, porque é o resultado de um dia eu ter escutado a voz do Senhor e lançar as redes. Nos melhores sonhos, nunca imaginava um dia ser ministro de música, nunca imaginava estar aqui falando para vocês, mas eu louvo a Deus de todo o coração. E primeiro foi minha mãe que me chamava, e depois começou lá, Deus já começando a fazer algo no meu coração. E depois a minha esposa, a minha atual esposa Elaine, que me chamou para ir para o grupo de oração, que era o resgate, que acontecia lá na escola normal ainda. E eu fui, e aí Deus trabalhando, e vamos lançar a rede, vamos para a água mais profunda, vamos mergulhar mais, vamos mais. E aí veio
Doralisa e Ângela, lá na porta da igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Eles falaram para mim: nós temos um convite para você. Nós rezamos e Deus colocou no nosso coração de te chamar para o grupo de oração. Eu cheguei para a Elaine e falei para ela: você não acredita no convite que eu recebi. Porque eu ainda estava aquele cai e levanta. E Deus dando ferramentas para ficar de pé. E eu falei para ela: me chamaram para o grupo de oração. Eu me condenava demais. Mas aí foi indo mais profundo. E eu aceitei. Eu ouvi, eu obedeci. E no grupo de oração, um grande amigo meu, Tidé, sentou comigo no banco do grupo de oração e falou para mim: nós rezamos e sentimos no nosso coração de te chamar para o ministério de música. Esses foram os pescadores que Jesus enviou para me pescar. E eu tenho certeza que o Senhor está enviando pescadores hoje da sua vida, e quer fazer de você pescador de homens, para estar no grupo de oração. É lá no grupo de oração, gente. No grupo de oração muita coisa mudou na minha vida. É no grupo de oração que nós vamos continuar, ir ao largo, ir mais profundo, lançar as redes. Mas é lá também que muitas vezes nós vamos consertar as nossas redes, as redes da nossa vida. É no grupo de oração. No grupo de oração, que é a barca também de Jesus, aonde nós vamos entender que é na Eucaristia, que é na penitência, que é na vida de oração, que é no jejum, que é na palavra de Deus, que é a voz dele para nós hoje, que nós vamos ir para mais profundo na vontade de Deus e lançar as redes. O que ficava muito forte, talvez no nosso meio aqui: há pregadores, há músicos, há intercessores, há ministros de cura e libertação, mas ainda não o são porque não ouviu a voz de Jesus para lançar a rede e ter a coragem de aceitar essa vocação, de aceitar a missão de Jesus no seu coração. Então deixa essa vocação vir para fora. Nesse momento, eu me questionei muitas vezes nessa pregação. Dona Zita, você não está sozinha. Eu falava: essa pregação é para mim? E na reunião de núcleo, na quinta-feira, nós estávamos rezando, e Alberto, servo do grupo, falava assim: nossa, a gente não tem noção do qual valor que tem a nossa caminhada junto de Jesus. E nós começamos a reunião assim, glorificando. E quando eu questionava, e o Senhor veio e me deu a resposta assim. Lá no grupo, um amigo meu que vivia, que já também, amigo de infância, que já conhecia muito a minha vida velha também, falou assim, todo mundo dando testemunho, eu dei esse testemunho aqui também. E ele falava: eu vim aqui no grupo de oração porque o Silvinho me chamou. A outra serva do grupo também estava lá. E talvez como se Deus fala assim: se você não se contentou ainda, ele vai e da boca de uma serva que eu nunca esperava, que hoje também está no grupo de oração, servindo no grupo de oração, ela falava assim: olha, eu não consigo explicar a experiência que eu tive com o Senhor, não consigo explicar, porque um dia eu estava nessa capela, eu vim para uma palestra na capela, e quando acabou a palestra, ela falou assim: ó, Silvinho chegou lá e falou
Quem quiser ficar para o grupo de oração, sinta-se à vontade. E ela falou assim: já que eu estou aqui mesmo, eu vou ficar. E ela está até hoje, para a glória de Deus, para a glória de Deus está até hoje. E é isso, gente. Vamos obedecer à voz do Senhor nesse Seara. Nós estamos falando tanto de intimidade nas pregações aqui. Vamos ouvir a voz do Senhor falando para nós: não temas, lança a rede, vai para o mar profundo. Eu quero fazer de você pescador de homens. Amém, povo de Deus? Amém. Amém, povo de Deus. Vamos rezar, vamos colocar de pé, porque a obediência nos remete ao quê? A decisão. E decisão a gente não toma sentado, nós tomamos de pé.